que vocês que acompanharam essa trajetória, essa imersão desses estudos, né, aprofundados dentro do contexto da palavra de Deus, dentro do contexto judaico, dentro do contexto do que foi transmitido a partir de Moisés, né, que transmitiu para Josué, transmitiu não só a palavra escrita, mas a chamada tradição oral, que é aquilo que não era escrito, mas foi passado de pai para filho, de mestre para aluno, e isso criou uma cadeia de transmissão e chegou até os nossos dias. E louvado seja Deus, porque o Eterno preservou a sua palavra. Aleluia. Amém? Hoje nós vamos encerrar com uma passagem maravilhosa, meus irmãos. Se vocês puderem abrir aí as vossas Bíblias, lá no livro de Êxodo. Nós passeamos bastante aí no livro do Gênesis, um pouco do livro do Êxodo. Nós começamos, apesar de começar com a criação, mas o propósito era chamar a sua atenção para Abraão, que é o cabeça, né, do que seria uma linhagem de revelação, uma linhagem de propósitos, uma linhagem que também traria o Messias. E a partir desse preceito, meus irmãos, eu tenho certeza que nós subimos um degrau na nossa fé. Quando nós estudamos, internalizamos a palavra de Deus, nós nos elevamos, né? Nós subimos mais um degrau. Lembrando que a nossa fé, a nossa caminhada, ela sempre vai ter um degrau a mais, né? A gente nunca vai chegar no topo dessa escada. A gente vai sempre estar subindo, né? A nossa fé, ela tem que ser progressiva. Assim como a própria revelação, como nós estudamos desde a criação, e depois passeamos pelo livro que fala das histórias dos patriarcas, vocês perceberam que a revelação é progressiva. Ela vai tomando forma, ela vai ganhando forma, ela vai tomando proporções grandiosas, ela vai trazendo personagens, ela vai mostrando, revelando personagens que são personagens principais para um grande propósito. E eu e você, nesse ano de 2021, fazemos parte desse povo. Amém. Povo de Abraão, Amém. povo de Isaac, povo de Jacó. Fazemos parte de uma missão grande, meus irmãos. Fazemos parte de um plano grande. Eu falei aqui em um outro estudo que até os animais têm propósitos. Imagine eu e você. Amém. Qualquer ser humano na face dessa terra, desde o mais pequeno até os maiores, desde os reis até os menores, enfim, todos nós temos um propósito a cumprir nessa terra. E o que vai, né, o que importa para nós não é o tamanho do nosso propósito, mas é como nós vamos fazer, né, esse propósito ser cumprido nas nossas vidas. Nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte e somos membro do corpo místico do Messias. Como Paulo diz, nós somos membro de um corpo e temos um papel a desempenhar. Então, nós estudamos, meus irmãos, o último estudo foi sobre as pragas e a pré-saída. Nós não chegamos a estudar de fato a saída, mas hoje nós vamos estudar a saída e vamos chegar ao propósito primordial que Deus aprove levar este povo, e aqui já é um povo grande, né, mais de 2 milhões de pessoas, levar ao Monte Sinai para que algo ali fosse revelado. Êxodo capítulo 19, verso 14. Livro do Êxodo, todos acharam? Êxodo 19, verso 14 diz assim: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos desse a tua palavra. Te
Te agradecemos porque nos escolheste dentre todos os povos para nos revelar a tua palavra. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos dá a tua palavra. Amém. Verso 14 do capítulo 19 diz: E descendo Moisés do monte para o povo, o santificou e lavaram os seus vestidos. Verso 15: E disse ao povo: Estejam prontos para o terceiro dia, não vos achegueis às suas mulheres. E foi o terceiro dia, e o raiar a manhã, e houve trovões e relâmpagos e nuvens pesadas sobre o monte, e o som do chofar muito forte, e estremeceu todo o povo que estava ali acampado. E fez sair Moisés o povo do acampamento ao encontro de Deus, e estiveram ao pé do monte, e o monte Sinai fumegava todo, porque apareceu sobre ele o Eterno em fogo. O Eterno apareceu, na minha tradução está aqui, o Eterno apareceu em fogo, e subiu a sua fumaça como uma fumaça de uma fornalha, e estremeceu muito todo o monte, e o som do chofar foi andando e aumentando muito. Moisés falava e Deus lhe respondia pelo som. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento. Esse é o relato do que aconteceu lá no Monte Sinai, há mais ou menos 3.500 anos atrás. Mas antes de comentar sobre esse relato, vamos comentar a saída dos filhos de Israel e de 70 nações. Grave bem esse número: 70 nações saem com Israel, segundo a tradição judaica. Na Bíblia vai estar escrito que uma multidão de povos saiu com Israel. 70 nações saíram com Israel, e muitos egípcios também que creram no Eterno. Então, essa saída é uma saída como um feto sai da sua mãe. O feto, ele é praticamente expulso do ventre. Chegou a hora do neném nascer, então o próprio corpo da mulher vai naturalmente, expelir esse ser que já está ali por 9 meses. Israel ficou, 100 e poucos anos, quase 200 anos, escravos no Egito, debaixo de uma dura escravidão. Quando Deus chama Moisés, como que Deus chama Moisés? Num espinheiro que pegava fogo, e aquele espinheiro chamado sarça não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés chega perto, e uma voz começa a falar com Moisés, dizendo que ele deveria tirar a sandália dos seus pés, que o lugar ali era santo por causa da presença de Deus. E então o Eterno começa a falar com ele que o Eterno iria tirar o povo de Israel do Egito. E olha que interessante, por que Deus fala de um espinheiro, de um fogo que não consome o espinheiro, aquela sarça que é um arbusto pequeno, cheio de espinho, um pequeno arbusto comum nos desertos, onde Moisés estava, era um lugar muito árido. Então Moisés vê essa cena. O que Deus estava querendo dizer para Moisés? Que aquele espinho simbolizava a aflição dos filhos de Israel. Mas no meio da aflição, a presença de Deus estava junto com Israel. Semana passada eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas quando Deus chama Moisés vai para o Egito, conversa com os anciãos, e Deus fala: Moisés, venha até Faraó. Quando Deus fala assim, venha até Faraó, é como se Deus estivesse no Egito, chamando Moisés para chegar ao palácio do Faraó. E essa é a mensagem do espinheiro. O Eterno estava junto com os filhos de Israel no cativeiro, no sofrimento, até que chegasse o tempo propício
para que a liberdade brotasse. Então, para que os filhos de Israel, né, como um feto, como um neném a ponto de nascer, é expelido do Egito, assim também Israel aguardou esse tempo, o tempo da redenção, onde se levanta o primeiro redentor da história de Israel, que é Moisés, e é o maior de todos os profetas. É por isso que Moisés vai dizer o seguinte: eis que virá um dia em que se levantará um profeta como eu, né? A ele ouvireis, a ele dareis crédito. Ele estava falando do Messias, né? Eu comentei também em algum estudo que o primeiro redentor, né, mostraria o poço, mostraria a água, mostraria a palavra. A água simboliza a palavra, o poço simboliza a Bíblia, a Torá, as instruções de Deus. Mas que o Messias, que é o segundo redentor, ele seria a própria água. Ele não seria alguém que mostraria, mas ele seria a própria água que mataria a sede espiritual do seu povo. Então olha que interessante, Israel, ele está numa aflição, mas o Eterno está com Israel. Então toda vez que você passar por uma tribulação, meu irmão, toda vez que você passar por uma grande luta, tenha certeza que Deus está contigo. Não duvide que Deus está contigo. O ser humano tende a pensar que quando as coisas ficam dificultosas, saem do nosso controle, o ser humano tende a pensar que Deus se afastou dele. E não é, é totalmente ao contrário. É dito na tradição judaica que existem dois momentos em que Deus se aproxima mais das pessoas. Um deles é um momento de grande sofrimento. Jó, quando chegou no ápice do seu sofrimento, Deus se apresenta em forma de um redemoinho e fala com Jó. Os piores momentos da vida do ser humano, Deus, a presença de Deus, a Shekhinah. O que é a Shekhinah? A Shekhinah, na linguagem judaica, é como se fosse a parte feminina de Deus. Eu não estou dizendo que Deus tem gênero, mas é uma linguagem humana para nós entendermos as manifestações de Deus. Deus tem várias maneiras de se manifestar para estar com o seu povo. Uma delas é a Shekhinah, que é em forma de uma mãe. É por isso que um dos profetas bíblicos vai dizer o seguinte: que ainda que uma mãe esqueça do seu filho que amamenta, todavia eu, o Eterno, não esquecerei de ti, e eu tenho gravado o teu nome na palma das minhas mãos. Deus, a Shekhinah, como uma mãe que cuida dos seus filhos. Então, nos piores momentos, né, Moisés vê aquela sarça, o espinho, o fogo no espinho, a aflição. Deus estava querendo dizer para ele: eu não só tenho ouvido o clamor dos meus filhos, mas eu estou com eles. Então, durante 100 e poucos anos, Deus não libertou o povo, mas não quer dizer que Deus não estava com o povo. Deus estava com o povo. A Shekhinah, a presença de Deus. E acredite, meus irmãos, ocorreram muitos milagres lá dentro do cativeiro. Quando Hitler, de amaldiçoada memória, o maior genocida da história, que matou mais de 6 milhões de judeus, trancou judeus, né, e exterminou mais de 6 milhões, mas lá dentro do Holocausto, muitas pessoas, muitos judeus, relatos, tiveram um encontro com o Messias. Toda vez que aparecia uma grande agonia e o Eterno estava com eles, muitos tiveram grandes revelações lá dentro do Holocausto, revelações do próprio Messias, estando com eles em todos os momentos. Tem até uma história, meus irmãos, verídica, uma história verídica, que quando em uma certa cidade onde eu ia exterminar mais um grupo de judeus, e ali tinha uma fornalha, então tinha uma rampa e eles, né, empurravam para que eles fossem a rampa, e eles colocaram ali alguns panos ali, e tinha nesses panos, geralmente eram as roupas dos judeus que eles saqueavam, os bens, tudo que tinha, até as roupas,
e colocaram alguns panos ali e tinha algumas frases em hebraico, dizendo que eles encontrariam o Eterno. E aqueles que oprimiam o povo judeu naquela época, viram que alguns judeus estavam indo como indo para um casamento, indo para a morte, mas indo feliz, porque eles viram um grande sinal, que eles se encontrariam com o seu Deus. Apesar de serem exterminados, eles não perderam a fé. E hoje, meus irmãos, qualquer coisa esfria a nossa fé. E hoje, meus irmãos, qualquer coisa abala a nossa fé. Hoje, qualquer coisa nos tira da presença de Deus. E muitas vezes Deus permite aflições, Deus permite espinhos na nossa vida, para que nós voltemos para Ele de todo o coração, alma e entendimento. E o espinho estava falando, o espinheiro, a sarça, estava falando de toda a humanidade, que depois de Adão caiu, perdeu toda a regalia que tinha lá no Gan Eden, no Jardim do Éden, que perdeu a longevidade, perdeu a imortalidade, porque a partir do Éden ele seria um mortal agora, ele morreria, e o espinho foi a mensagem, fora do Éden, que nasceria cardos e espinhos, mas Deus daria um jeito de traçar um plano para que o seu povo fosse nos últimos dias, assim como Abraão cria que Isaac seria ressuscitado das cinzas, né? Os seus filhos, os filhos de Deus também no último dia serão, né, ressurretos do pó, e todos encontraremos com Deus. Aleluia. Então Deus vai tirar, é dito que Deus tirou os filhos de Israel com mão forte e braço estendido. Por que com mão forte? Porque foi a mão da filha de Faraó que estendeu a mão para puxar aquele cesto, aquele neném, que foi dado o nome de Moisés, e aquele foi o libertador do povo de Israel. Então, com mão estendida, o Eterno salvou a Moisés, que seria o redentor de Israel. E é dito que com braço forte. O que era o braço forte? Era o braço de Faraó. O braço forte de Faraó que pesava sobre os filhos de Israel. Mas esse peso gerou aflição, gerou espinhos. E quando nós oramos com aflição, quando nós estamos em tribulação, em perseguição, em angústia, em dificuldade, a nossa oração, ela começa a subir como incenso suave perante Deus. É por isso que Deus fala: o clamor dos filhos de Israel subiu até mim, e eis que eu desci agora a fim de livrá-los. Então Deus se manifesta de uma forma única no Egito, se revela. Era praga para os egípcios, mas para os israelitas eram sinais que Deus não havia se esquecido deles. 10 sinais é dado lá no Egito. Então eles vão sair, a última praga é dada, eles saem, mas vão sair para onde? Quem que vai conduzir? O próprio Deus. Como que Deus vai conduzir os filhos de Israel? Deus vai mandar uma nuvem. Que eu falei para vocês há pouco, que Deus tem várias manifestações. A Shekinah é uma delas. Agora Deus vai mandar uma outra manifestação, uma nuvem. Essa nuvem seria o GPS do povo de Israel. Eles seguiriam essa nuvem. Quando eles saem do Egito, aquela nuvem já está esperando eles lá fora. E Moisés recebe a ordem de marchar e seguir aquela nuvem. E eles começam a seguir aquela nuvem. E é dito na tradição judaica, meus irmãos, que aquela nuvem, ela ia na frente limpando o caminho para que Israel passasse em segurança. Mas haviam outras nuvens. Havia uma nuvem que servia de parede de proteção contra os inimigos. Havia também uma nuvem que estava entre os pés deles. E a nuvem que guiava os filhos de Israel ia na frente limpando o caminho e direcionando o povo de Israel. Então eles saem do Egito
né, saem de maneira gloriosa, saem de cabeça erguida. Na noite anterior eram escravos e agora são livres. São pessoas que vão em busca de uma promessa dada ao cabeça desse povo, uma terra que mana leite e mel. Eles saem, mas acontece alguma coisa, aquela nuvem começa a dar voltas, o povo de Israel começa a andar meio que em círculo durante 6 dias. Durante 6 dias, aquela nuvem guia o povo, mas Faraó observa aquilo e pensa: o Deus de Israel pode ser poderoso, mas é um péssimo general, porque ele não sabe nem guiar o seu povo, porque eles estão dando voltas e voltas e voltas no deserto e não estão indo a lugar nenhum. Quando chega, meus irmãos, no 7º dia, eles se deparam de frente com o mar, chamado de Mar Vermelho, que não é vermelho, né? Chamado de Mar de Juncos, e por causa de um erro de tradução para o inglês, se transformou em Mar Vermelho, que não é vermelho. Então, eles se deparam com o mar, e se você ver algumas fotos na internet, você vai ver que eles entram como se fosse num labirinto, onde tem paredes montanhosas de um lado e do outro. Eles não têm saída, eles só têm o mar à frente, e ali exatamente cabe cerca de 2 milhões de pessoas. Eles param ali no 7º dia. Então Faraó percebe isso e pensou: vamos exterminar com esse povo. O Deus desse povo não é um bom guia, levou, para um beco sem saída. Então é a nossa chance agora de exterminar esse povo. E o que acontece? Todo o exército de Faraó se prepara para a batalha, se prepara para a guerra. Então eles vão atrás do povo de Israel, e agora Israel está sem saber o que fazer. Israel percebe agora a aproximação de todo o exército de Faraó. E nessa hora o que fazer, meus irmãos? Depois de ver tantos milagres, depois de ver tantas maravilhas, o que muitos pensaram: será que Deus nos abandonou agora? Puxa, agora que eu estava crente que nós iríamos de uma vez por todas ficar livre do Egito, Faraó e o seu exército está a caminho e nós seremos mortos. Nesse momento, meus irmãos, levanta-se alguns grupos. Um primeiro grupo se levanta, o grupo dos medrosos. O grupo dos medrosos vai dizer o seguinte: vamos voltar ao Egito, vamos fazer uma bandeira branca, acenar para eles e olha, não nos façam mal, seremos novamente escravos de vocês, voltaremos ao Egito, mas não nos matem. Esse é o grupo dos covardes. Esse é o grupo dos que vão deixar a Techuvá, vão deixar a Techuvá e vão voltar para o Egito de cabeça baixa, triste, porque faltou fé. Um segundo grupo, meus irmãos, que se levanta é o grupo dos valentes. E esse grupo diz: já que nós vamos morrer, então vamos pegar o que nós temos aqui: pau, pedra. Eles não tinham armas? Pedras, o que tiver pelo caminho, e vamos lutar. Vamos enfrentar. Sabemos que vamos morrer, que não somos guerreiros, mas não vamos morrer como covardes. Vai se levantar um outro grupo, o grupo da intercessão. O grupo da intercessão vai falar assim: vamos orar, vamos levantar um clamor e vamos orar. A oração é a chave da vitória. Moisés concordou. Moisés foi orar a Deus e o Eterno falou: Moisés, não ore. Nesse momento aqui não ore, mas diga ao povo que marche. Veja, meus irmãos, existe um momento para tudo. Existe um momento para nós lutarmos. Existe um momento para nós orarmos, intercedermos.
E existe um momento que nós devemos agir. Bater, né? Continência para Deus e marchar. E Ele vai nos dar vitória. Então, mesmo assim o povo ficou temeroso. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Se o povo não marchasse, o mar não iria abrir. Se o povo não der um passo de fé, o mar não vai se abrir. Deus foi bem claro: diga ao povo que marche. Deus não abriu o mar vermelho e falou: pode passar. Não. Deus espera muitas vezes em nós, meus irmãos, um passo de fé. Deus espera de nós uma atitude de fé. Eu não estou falando uma loucura, mas uma atitude racional de fé, baseado na palavra de Deus, sem achismos, né? Mas baseado na palavra, com muita cautela. Muitas vezes devemos dar um passo de fé. E sabe o que aconteceu? O povo não deu um passo de fé. A tradição judaica vai dizer o seguinte: que no meio da multidão da tribo de Judá, um dos príncipes da tribo de Judá, chamado Nachshon, você vai ver esse nome mais à frente nas escrituras aqui, no livro de Êxodo, ele se tornou o príncipe da tribo de Judá. Esse homem saiu lá no meio, marchando, e enfrentou o mar. E ele falou: se Deus falou, nós vamos atravessar esse mar. E aquele homem sozinho, sem torcida, sem aplauso, sem ninguém incentivando ele, mas todos com medo, aquele homem começa a dar passos largos em direção ao mar. E ele começa a adentrar a areia, começa a adentrar o mar, e as águas começam a subir, o tornozelo, o joelho, e ele não para. Começa a subir na cintura, no seu peito. E a tradição judaica diz que esse homem, quando chegou a água perto do seu pescoço, e Deus viu que ele não ia parar, o mar se abriu, e levantou-se duas paredes, do lado esquerdo e do lado direito. Israel viu a mão poderosa de Deus, um vento que veio oriental. Quando diz oriental, é lá de Jerusalém. Um vento lá do Monte Moriá veio e abriu aquele mar. E aí todos ficaram cheios de fé. É fácil, né, meus irmãos, ter fé quando o mar está aberto. Mas eu quero ver ter fé quando o mar não se abriu ainda. Você tem que ter fé. Aquele homem talvez podia ter pensado assim: eu acredito em Deus, eu acredito que Ele pode abrir esse mar. Mas se eu se afogar aqui e esse mar não se abrir, Ele vai continuar sendo Deus. Mas eu dei um passo de fé. E por causa daquele homem, dos méritos daquele homem, da fé daquele homem, todo o povo foi beneficiado. Todo o povo passou a pés enxuto, não molharam seus pés. Somente o primeiro homem molhou seus pés, para que os outros pudessem passar com os pés secos. Isso é uma mensagem messiânica. Isso é uma mensagem escatológica. Um vai se entregar para que os outros sejam salvos. E Yeshua faz isso. E olha só, meus irmãos, eles atravessam o mar. Então, no meio do caminho, aquela nuvem que estava à frente dos filhos de Israel, sai dos filhos de Israel e se transforma numa coluna de fogo e faz uma barreira para que Faraó e seu exército não ultrapassem, para que dê tempo para que Israel atravesse o Mar Vermelho. E quando o último de Israel passou o mar, aquele fogo, aquela coluna saiu e foi para o lado de Israel novamente. Faraó vê aquele mar aberto e fala para irem atrás dos filhos de Israel. E o que acontece, meus irmãos? Ali foi o ponto final sobre Faraó, sobre o Egito, sobre o domínio que estava sobre os filhos de Israel. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus? Amém. Deus
não estava perdido, a nuvem não estava perdida no deserto. A nuvem estava fazendo o povo andar em círculos para que Faraó fosse chamado, fosse atraído para o seu fim, fosse atraído para o último suspiro de vida. Então, ali no Mar Vermelho, que também é algo muito escatológico, que simboliza então os últimos dias, o juízo final, o povo de Deus passando pelas águas, pelo Mar Vermelho, pelo Mar de Fogo, e não se queimando e não se afogando, mas os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, serão exterminados. Então eles atravessam, e o mar engole todo o exército de Faraó. O mar devora, traga, e nenhum egípcio se salva naquele dia. E olha que interessante, quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles veem a obra de Deus, aquele espírito que é dito que o vento abriu o mar, e vento na palavra hebraica é rua, é espírito, então o vento, o espírito de Deus abriu aquele mar, e depois, quando ele sai dali, o mar acaba tragando então os egípcios. E quando os filhos de Israel veem que Deus exterminou os egípcios, eles não se alegram com a morte dos egípcios, mas eles se alegram com a grande salvação, porque nós não devemos se alegrar com a morte dos ímpios, não devemos se alegrar com a morte dos injustos, dos que blasfemam, dos que odeiam a Deus. Nosso papel é estar com o povo de Deus e ser luz, para atrair o maior número de pessoas possível. Mas eles se alegram pela grande salvação. E sabe o que acontece? Aquele vento, aquele Espírito de Deus que abriu o mar, vem e toma todo o povo à beira da praia ali. E o que acontece? É dito que eles cantaram um cântico. E Moisés e os filhos de Israel cantaram um cântico ao Senhor, dizendo que Deus havia afundado Faraó e todo o seu exército, cavalo e carruagem afundaram-se no mar. É interessante, meus irmãos, que é dito que todos cantaram esse hino. Veja, meus irmãos, eles não sabiam o que ia acontecer. Como que todos iam cantar o mesmo hino? Eles não tinham ensaiado, eles não tinham preparado o hino para quando Deus abrisse o mar, eles nem sabiam que o mar ia ser aberto. O que é isso? É a obra do Espírito de Deus. Onde é o Espírito de Deus, nós falamos a mesma língua. Nós estamos sintonizados. Todos sem ensaio, meus irmãos, cantaram o mesmo hino, inspirado pelo Espírito de Deus, e louvaram ao Eterno, louvaram os céus pelo grande livramento que houve naquele dia. Louvado seja Deus. Então, Deus vai tirar eles. No 7º dia, eles atravessam o Mar Vermelho. Era o 7º dia, desde o dia que eles saíram do Egito, e eles atravessam o mar. E agora eles vão andar mais um pouco, até completar 50 dias. Grave bem esses números, meus irmãos. Veja, 49 dias estavam caminhando desde a saída do Egito, desde uma festa que Deus revelou para eles, que é a festa de Páscoa, 49 dias. No 50º dia, aliás, 3 dias antes, Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que faça uma santificação, faça uma imersão nas águas, se purifique, que os homens casados não se deitem com as suas mulheres nesses 3 dias, e se preparem, porque o que vai acontecer é algo grande, e todos têm que estar preparados, santificados, porque eu descerei do monte e falarei com o meu povo. Louvado seja Deus. E olha só, meus irmãos, o povo estava todo reunido, e a atmosfera que favoreceu a recepção da palavra que foi entregada no Monte Sinai, toda a palavra de Deus que nós temos chamado de Torá, que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são as instruções de Deus. Toda essa palavra foi revelada lá no Monte Sinai. Nesse dia, no 50º dia,
desde a saída do Egito, desde a primeira festa, que é Páscoa. Então, olha que interessante, a atmosfera que favoreceu o recebimento dessa palavra foi a união do povo. Por quê? Porque em Êxodo 18 é dito o seguinte, que Israel acampou ali, aos pés do Sinai. Essa frase no hebraico ela está no singular. Ela não está, e o povo de Israel acamparam. Mas é dito, e Israel acampou. Isso quer dizer que o povo estava como um único homem. Veja, meus irmãos, quando a congregação está unida, Deus vê ela como um homem. Deus vê ela como uma pessoa. Mas quando a congregação está dividida, ela é fragmentada. E a presença de Deus dificilmente vai se manifestar. E olha só, meus irmãos, toda vez que há uma união, seja para o bem ou seja para o mal, a presença de Deus se manifesta. Eu vou te dar um exemplo lá na Torre de Babel. Qual era o intento deles? O mal. Eles queriam que o nome deles fosse grandes sobre a face da terra. Eles queriam fazer um monumento grande para que o nome deles fosse lembrado, para afrontar os céus. Só que tem uma coisa boa que aconteceu ali na Torre de Babel. Todos estavam unidos no mesmo propósito, mas era um propósito para o mal. E o que aconteceu? Toda vez que há uma união, não importa para que propósito, a presença de Deus visita. Só que como eles estavam unidos para um propósito para o mal, houve o que? Juízo. E ali as línguas foram divididas na Torre de Babel, formou-se ali várias línguas, havia um só idioma na terra aquele dia, e Deus espalhou aquelas pessoas para os 4 cantos do mundo. Então eles se uniram, o que aconteceu de bom ali é que houve uma união, mas para o mal. E eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes o povo de Deus está desunido? E o povo de Deus tem uma causa boa, os céus, as almas, a palavra de Deus, mas muitas vezes estão desunidos. E daí a Shekinah não visita. A presença de Deus não visita. Porque não é um só homem, mas esse homem está fragmentado e não atrai a presença divina. Então, o que chamou a atenção no Monte Sinai foi a união desse povo. A união, lá em Salmo 135, se eu não me engano, o Salmo vai dizer o seguinte, que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Essa palavra união, no hebraico é errad. Lembra que nós fazemos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errad. Então, ali no Salmo 135 diz, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, está escrito errad. O que é errad? Um. Ou seja, quando nós estamos unidos, nós somos um. Não tem divisões, não tem facções, não tem contenda, não tem discórdia. E se tem, é facilmente resolvido, não se estende, porque nós somos seres humanos também, nós erramos, mas nós devemos errar e consertar. Então o povo estava como um só homem, para receber a maior revelação de todos os tempos, a palavra de Deus, que até então era só passada de pai para filho algumas coisas, mas aqui no Monte Sinai, meus irmãos, Deus iria derramar a palavra literalmente, e ela seria escrita pela primeira vez. Primeiramente foi nas tábuas com o dedo de Deus, e depois Moisés, tudo que ele ouvia Deus falar, Moisés escrevia, e Moisés tinha o cuidado de não alterar, ou aumentar, ou tirar, que fosse a menor letra, porque ele sabia que grande seria o seu castigo, que ele jamais poderia tirar e nem acrescentar alguma palavra que foi dada lá no Monte Sinai. Então olha só, o zelo até hoje pelo povo judeu,
pela palavra de Deus. Então, eles estavam ali unidos para receber o maior tesouro que a humanidade já recebeu, a palavra de Deus, que você tem aí, né, nas suas mãos, que a maioria da população mundial tem nas suas casas. Quem não tem hoje um exemplar de uma Bíblia? Dificilmente, somente quem não quer. Né? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, começou uma questão das pessoas começarem a distribuir Bíblias. Né? Então hoje as pessoas, dificilmente a pessoa não vai ter mais de uma Bíblia em casa. Então veja o milagre, meus irmãos, de chegar até os nossos dias. Então, que dia era esse, meus irmãos? O dia em que Deus revelou a sua palavra. Era a segunda festa que Deus estava revelando. A festa de Pentecostes. Em hebraico, Shavuot. O que é Shavuot? Semanas. Por que é chamado de festa das semanas? Porque são 7 semanas. 7 semanas dá 49 dias. Então, mais um dia das 50 é a festa de Shavuot. Foi dado o nome de Pentecostes, porque vem do grego. Penta de 50, né? Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então, a festa de Pentecostes para o povo de Israel, é a entrega dos mandamentos de Deus. A verdadeira festa de Pentecostes, a verdadeira festa de Shavuot, é a entrega da palavra de Deus, chamada outorga da Torá. Quando Deus tira lá dos céus a sua palavra que estava com os anjos, entrega para os seres humanos, pecadores, cheios de problemas, cheios de defeitos, mas que essa palavra iria retificar o homem, iria instruir o homem no bom caminho, no caminho de Deus. Essa palavra iria tratar as suas feridas, iria mostrar o caminho certo, iria indicar o caminho a seguir, mostrando sempre os 2 caminhos e dizendo: siga este. Assim Deus fez com a sua palavra. E é dito, numa das histórias judaicas, é dito que quando Moisés vai no monte para receber, ele é arrebatado no 4º céu. Segundo a tradição judaica, existem 7 céus. Paulo conhecia esse princípio, por isso que Paulo, quando vai ser arrebatado, o que ele fala? Eu fui arrebatado ao 3º céu. Como que ele sabia que era o 3º céu? Porque ele era judeu, ele conhecia a tradição judaica, e o que ele vê naquele arrebatamento, ele diz: aqui é o 3º céu. Eu já estudei sobre isso, só que agora eu estou aqui, eu estou vendo aqui, né, o que eu só estudei. Moisés foi no 4º céu. Por que no 4º céu? No 4º céu é onde está o santuário celestial. Por isso que Moisés é o homem que vai fazer uma cópia do santuário celestial para o santuário da terra. É por isso que ele vai no 4º céu. Olha que interessante, meus irmãos, como as coisas vão se encaixando, como o quebra-cabeça vai tomando forma. Então, várias coisas aconteceram naquele dia, não somente a entrega da palavra, mas também revelações grandiosas para Moisés. Então, é dito que os anjos, uma história judaica, uma fábula judaica, vamos dizer assim, que os anjos brigaram, não queriam deixar que a Torá saísse do céu e fosse para a terra estava contaminada com pecado, os homens todos haviam pecado, e Moisés ficou um pouco constrangido, e Deus ficou olhando aquela cena, e é dito que Moisés, com temor diante dos anjos, segurou no trono de Deus e começou a dialogar com os anjos, e disse: nós precisamos da Torá, vocês não precisam da Torá, vocês são seres perfeitos, nós somos seres que erramos. Está escrito na Torá, na palavra de Deus, né? Não matarás. O homem mata, o homem erra. Está escrito: honrarás teu pai e tua mãe. Vocês não têm mãe, nós temos uma mãe. Então Moisés foi lá lutando com os anjos, e é dito que a Torá é dada para os homens pecadores, porque a Torá
vai corrigir os nossos pecados, vai corrigir os nossos erros, vai mostrar o caminho que nós devemos seguir. Os anjos não precisam, os anjos são perfeitos, mas nós precisamos. Nós precisamos examinar, estudar as Escrituras, porque cuidamos ter nelas a vida eterna. Os anjos já têm a vida eterna. Nós estamos no processo de salvação. Nós estamos na nossa caminhada, na nossa jornada, até o final dessa redenção, que é o mundo vindouro. Então, essa entrega da palavra de Deus, ela vai cair exatamente nessa segunda festa, a festa de Pentecostes. Então, o verdadeiro pentecostal, meus irmãos, biblicamente, é o que se debruça na palavra, é o que ama a palavra de Deus, é o que busca, é o que estuda, é o que examina. Yeshua exaltou as pessoas que estudavam a Bíblia. Um jovem rico chega para Yeshua e diz: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que ele falou? Você guarda os mandamentos? E ele falou: sim, desde pequeno, honro meu pai e minha mãe, faço isso, aquilo. E ele falou: muito bem, o reino dos céus não está longe de ti. Mas Yeshua fala para ele o quê? Mas se queres ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue, e terás um tesouro maior do que você tem. Aquele jovem se entristeceu porque era muito rico, e o coração dele ainda estava, apesar de ele ser uma pessoa devota a Deus, mas a riqueza também fazia parte dos sentimentos dele, mexia com ele. Aquele homem perdeu a vida eterna? Não. Mas ele poderia ser perfeito. Por quê? Porque ele observava a palavra de Deus. Se você observa, se você anda conforme a palavra de Deus, o reino do céu não está longe de ti. Amém. Não está longe. Agora, nós podemos ser perfeitos. Ser perfeitos é uma linguagem, né? Dependendo das nossas atitudes aqui nesse mundo, nós podemos ir além. E assim como Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão foi perfeito? Teve seus erros. Mas o que Abraão produziu nesse caminho da perfeição chamou a atenção dos céus e atraiu a redenção para a humanidade, através do seu grande ato no Monte Moriá. Então, olha que interessante, meus irmãos, a mensagem do Monte Sinai. Então, agora nós vamos voltar um pouquinho no terceiro patriarca, Jacó. Lembra do sonho de Jacó? Aquela escada que saía daquela pedra e ia até o céu, uma porta, uma voz falava. Estão lembrados? Estudamos sobre isso. Lembra que eu falei que essa escada não subia na horizontal, mas ela ia na vertical, e lá no horizonte ela subia. Era dessa forma, segundo a tradição judaica, que a escada que Jacó viu. Ela ia na horizontal, ela sumia no horizonte e de repente ela subia. E agora nós vamos entender por que essa fazia esse contorno. Segundo a tradição, essa escada, ela sai daquela pedra onde Jacó sonhou e ela foi até o topo do Monte Sinai, que era longe dali. Quando ela chegou no topo do Monte Sinai, ela foi em direção ao céu. Por que isso? Porque era o propósito de Deus revelar a palavra de Deus para os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E o interessante é que dentro da tradição judaica existe o estudo das palavras hebraicas. As palavras hebraicas têm símbolos, as palavras hebraicas têm valor numérico, e toda vez que uma palavra tem o mesmo valor numérico que uma outra palavra, é dito que essas duas palavras estão em conexão. E a palavra para a escada é Sulam, Sulam Yaakov, escada de Jacó. Sulam é escada. E a palavra Sinai, que já está no hebraico, Sinai, essas duas palavras têm o mesmo valor numérico. Isso quer dizer o quê?
que o propósito de Deus era levar a descendência de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, a um ponto, ou seja, o Monte Sinai. E a partir dali, uma escada desceria e a palavra de Deus seria revelada. Nós lemos no texto que Deus desceu no monte. A presença desceu no monte. O monte fumegou. Houve raio, vozes, trovões, e houve grandes manifestações ali, no qual os homens, mesmo eles se santificando 3 dias, não estavam suportando de tamanho poder e tamanha revelação. Então, olha onde Deus resolve revelar a palavra dele. Não foi lá em Jerusalém, não foi no Egito, não foi no Brasil, não foi nos Estados Unidos, que não tinha naquela época. Aonde que Deus revelou a sua palavra? No deserto do Sinai, no Monte Sinai, deserto. Por que Deus revelou lá? Porque deserto é terra de ninguém. Ou seja, qual que é a mensagem? Que a palavra de Deus não teria dono, mas seria para todos aqueles que quisessem tomar ela para si. Não estaria restrito a um povo, não estaria restrito, a uma cidade, mas ela estava na terra de ninguém, no deserto. Ou seja, todos aqueles que querem a palavra de Deus podem lá buscar. Então, Deus escolhe Israel para ser o guardião dessa palavra, mas Israel não é o dono. Israel é o guardião que vai proteger e que vai espalhar as boas novas, vai espalhar as boas novas da palavra de Deus. Então, a Torá foi dada no deserto do Sinai, para que todos aqueles que quisessem se achegassem e pudessem conhecer a Torá. Em Êxodo 20, verso 18, diz o seguinte: que houve trovões, relâmpagos, vozes. E essa palavra para trovões e relâmpagos, ela vai ter a conotação para vozes. No hebraico são vozes. Então o tradutor, quando foi traduzir, ele falou: como que alguém pode ver vozes? As vozes nós ouvimos. Não tem como você ver uma voz. Mas o tradutor colocou: então vamos colocar trovões, raios, mas é vozes. Mas é dito que o povo, na linguagem original, é dito que o povo viu as vozes. Que vozes eram essas? E aí a tradição vai entrar e dizer o seguinte: que eles viram 70 vozes. 70 vozes em formas de línguas de fogo, que desciam sobre Israel e sobre as 70 nações. E que cada uma das nações ouvia as palavras do Eterno no seu idioma. Vocês viram isso em algum lugar no Novo Testamento? Vocês já leram isso no Novo Testamento? Atos 2 acontece a mesma coisa, meus irmãos. O que eu estou falando aqui é um ensino milenar que aconteceu no Monte Sinai e que vai se repetir esse evento aonde? Em Atos capítulo 2. Que festa que eles estavam lá em Atos capítulo 2? A entrega da palavra, a entrega da Torá, a entrega da lei. Eram 7 festas, mas dentro dessas 7 festas, 3, o Eterno exigia que todo judeu, todo prosélito, ou todo aquele que se aproximava de Israel, deveria ir para Jerusalém festejar a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa e a festa das cabanas, chamada Sukkot. O Eterno já tinha planejado tudo. Então, nesse dia de Pentecostes, em Atos 2, como estava Jerusalém? Fervendo de gente. Judeus de todas as partes do mundo. Quando você vai ler Atos 2, vai estar escrito: e haviam ali judeus, debaixo, de tudo quanto é canto da terra, estavam ali reunidos. E no dia de Pentecostes, exatamente no dia de Pentecostes, o Espírito desce. E ali eles veem línguas também como de fogo, igual no Monte Sinai, no primeiro Pentecostes. Eles veem línguas de fogo descendo.
E o que acontece? Os discípulos, que são os primeiros a receberem aquela manifestação, a mesma manifestação que houve no Sinai, eles começam a falar línguas em que os judeus que estavam em outros países entendiam na sua língua. E eles falavam: esses homens aqui não são de Jerusalém, mas estão falando nas nossas próprias línguas maternas. Nós estamos entendendo o que eles estão falando. Olha que interessante. E eles falavam as maravilhas, segredos, coisas maravilhosas de Deus. Então, em Atos 2, volta um pouquinho, volta 50 dias antes, em Atos 2. 50 dias antes, que festa que é? A Páscoa. Nos dias de Jesus. Jesus, ele se entrega na Páscoa, certo? Ele é morto, 3 dias depois ressuscita, olha só. E a partir, né, isso é bíblico, está escrito, né, aqui na Torá, que quando começava a Páscoa, no dia seguinte começava uma contagem até chegar o 50º dia, que seria Pentecostes. Até os dias de hoje, nós fazemos, quando nós festejamos na nossa sinagoga a festa da Páscoa, né? No próximo dia nós começamos a contar, dia 1, e assim sucessivamente, até chegar o 50º dia, que é a festa de Pentecostes. E geralmente nós comemoramos com uma vigília, porque eles passaram a noite no Sinai tendo as revelações de Deus. Então essa festa de Pentecostes nós fazemos uma grande vigília, e ali estudamos a noite inteira a palavra. Às vezes dá sono também, a gente toma café, toma sopa. É uma festa bem alegre também. Lembrando do primeiro Pentecostes lá no Monte Sinai, que a noite inteira o Eterno deu revelações para aquela multidão. Então olha só, meus irmãos, quando Jesus se entrega na Páscoa, 3 dias ele fica, né, adormecido, morto. No 3º dia ressuscita. O que acontece? Ele vai estar com os homens 40 dias. Grava bem, 40 dias. Por 40 dias ele vai se mostrar com os discípulos, vai orientar, vai animar os que estão desanimados, vai explicar o que está acontecendo para os que não tinham perdido a esperança, porque eles esperavam um Messias que iria tomar o governo de Roma, tomar o governo mundial. E essa é a ideia mesmo do Messias, filho de Davi, que vai reinar. Mas eles esqueceram que os profetas falavam de um Messias também, filho de José, ou seja, o sofredor, o que vai ser vendido pelos irmãos, mas que nos últimos dias salvará o seu povo e se revelará aos seus irmãos, o seu próprio povo. Então olha só, 40 dias ele ressuscita no 3º dia e anda 40 dias com ele, ou seja, 43 dias Jesus ficou na terra, contando com os 3 dias, desde a morte, desde a Páscoa, ficou 43 dias. Faltava 7 dias para o Pentecostes, e todo o povo judeu contando os dias. Aquele dia era o 43º dia. Faltava 7 dias para a festa de Pentecostes. E nesse dia, o último encontro de Yeshua aqui na terra com seus discípulos, ele diz: ficai em Jerusalém reunidos, juntos, unidos, como um só homem, porque do alto descerá um poder, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. 7 dias é o prazo até Pentecostes. Yeshua se ausenta, vai aos céus. Passou-se 6 dias. No 7º dia, festa de Pentecostes. Nesses 7 dias, Yeshua preparou toda uma atmosfera para que o Espírito de Deus fosse derramado, como foi derramado no primeiro Pentecostes lá no Sinai. Porque não houve um outro momento em que Deus derramou o seu Espírito em todo o povo. O Espírito de Deus era derramado em algumas pessoas, em reis, profetas, sacerdotes. Eram pessoas que eram escolhidas a Deus. Mas a profecia de Joel dizia que, e nos últimos dias
Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre o seu povo, sobre os gentios, sobre os velhos, sobre as crianças, todos receberiam. E nesse dia se cumpriu Joel 2. Se cumpriu porque o Espírito não descia em qualquer um, descia em algumas pessoas, mas nesse dia 3.000 pessoas, 3.000 judeus reconheceram que aquele homem que havia morrido há 50 dias atrás por Roma, ele era o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Baruch Hashem, louvado seja Deus. E o Espírito de Deus foi derramado de uma forma poderosa, como foi derramada lá no Monte Sinai, no primeiro Pentecostes. E o que vai acontecer, meus irmãos? Um pouquinho antes da volta de Yeshua, um grande Pentecostes também vai inundar a terra, né? Como é dito em Apocalipse, que um grande anjo iluminou toda a terra. Ou seja, um grande poder será derramado, mas um poder mesmo, meus irmãos, um poder em que acontecerão coisas grandes. O último Pentecostes, antes da volta de Yeshua, que marcará o começo das perseguições, e a partir daí o Messias já está chegando. Como diz o livro de Cantares, já podemos ouvir os seus passos, e ele está entre as janelas, ele anda pelos muros, e o tempo de cantar chegou. Vocês estão entendendo o que aconteceu no Monte Sinai, meus irmãos? E o que aconteceu em Atos 2? É algo profético, meus irmãos. É algo extraordinário. São tempos proféticos determinados por Deus para cumprimento de grandes propósitos. E eu e você fazemos parte desse propósito. Fazemos parte, então, dessa grande transmissão da palavra de Deus. Essa grande transmissão dos conhecimentos da palavra de Deus. Nós devemos ser luz para o mundo, para que a palavra de Deus seja, então, que a palavra de Deus possa iluminar esse mundo. Esse mundo está em trevas, mas nós somos pequenas luzes, e nós juntos, né, formamos uma grande luz, se tornamos um só homem, e a Shekinah, a presença de Deus, se manifesta em nosso meio. E olha só, volta para o Sinai aqui, meus irmãos, volta para o Sinai. Como que Deus vai revelar a sua palavra? Ele vai falar, e Moisés vai posteriormente escrever. Como que Deus vai orientar ele? Vai ser morto, né, um animal, um cordeiro, e na pele desse cordeiro será escrito com uma tinta preta a palavra de Deus. Tudo que Moisés ouviu no Monte Sinai, que nós chamamos de Torá, né? Nós temos, se você ver na internet, os rolos, né? São pergaminhos, e ali estão ali em hebraico as escritas preservadas desde os dias de Moisés, as cópias preservadas, né? Então, o que acontece? Como no Monte Sinai nós vemos que houve um fogo ali, o monte fumegou, o monte ficou como uma fornalha, ou seja, a palavra de Deus foi dada no meio do fogo. E a tradição judaica vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus, ela foi revelada com fogo preto e com fogo branco. Você está com a sua Bíblia aí? Abra ela aí. Olha para as páginas e olha para a letra. Que cor que é a letra? Preta. Que cor que é a página? Branca. O fogo branco simboliza as páginas em branco. As páginas que não têm as letras, as frases. E o fogo preto são as letras escritas. Imagina isso no rolo, né, em hebraico. É coisa maravilhosa. E você tem um exemplar aí, traduzido. Então, por que a tradição diz que ela foi dada como fogo branco e fogo preto? Você consegue ver o fogo preto, que são as letras. Consegue ou não consegue? Você consegue ler, você consegue estudar. Agora você consegue ler o que está no fogo branco aí? Não. Por quê? Está em oculto. Porque a Torá, ela está antes da criação. A palavra de Deus, ela existe antes da criação. E nós entendemos, né, que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Então, quando o homem peca,
e agora a palavra de Deus tem que vir a esse mundo, no Monte Sinai, ela é reconfigurada. Por quê? Nós estamos no mundo caído, nós estamos no mundo que existe morte. Na Torá original, antes da queda, não existia a palavra morte, não existia a pena para o pecado. Por quê? Porque não existia pecado. Então, Deus vai revelar no Monte Sinai, mas ela vai ser reconfigurada por causa da nossa queda. Então, o que acontece? É dito na tradição judaica que o Messias seria a própria palavra de Deus, chamada de a palavra viva. Nós temos a palavra escrita, mas ele seria a palavra viva. E olha só, João, no capítulo 1, se eu não me engano, vai falar o quê? E o verbo se fez, a palavra se fez carne. Lá no Monte Sinai, a voz de Deus se tornou em palavra. Mas há 2000 anos atrás, a palavra de Deus se tornou em carne, sangue, pele, ossos, voz, tornou a forma de um homem. Por isso que o Messias na tradição judaica é conhecida como, ele é conhecido como a palavra viva de Deus. É por isso que João, conhecendo a tradição judaica, vai dizer, e o verbo que é o Messias se fez carne, porque ele é a palavra viva. E olha que interessante, o fogo escuro, o fogo negro e o fogo branco. E é dito que somente o Messias conhece o que está escrito no fogo branco, porque nós não conseguimos enxergar. Nós só vemos as páginas, a ausência das letras e o branco. Mas o Messias conhece o que está escrito no fogo branco. Mas para nós foi revelado somente o fogo escuro. Então é dito na tradição judaica que quando o Messias viesse, ele revelaria o fogo branco. Yeshua, quando esteve nessa terra, Jesus, ele não revelou tudo, por quê? Porque ele vai revelar quando ele vier a segunda vez. Mas ele deu uma palhinha para nós do que é o fogo branco. O que ele disse, eu vou achar aqui para os irmãos. Olha só, Yeshua falando desse fogo branco. Está no capítulo Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22. Ao longo do ensinamento aí, do capítulo 5 até o 7 de Mateus, Yeshua, Jesus revela o fogo branco da Torá. Do capítulo 5 até o capítulo 7, que ali ele disserta sobre as instruções de Deus, ele vai revelar o fogo branco. O que não está na letra, mas está além da letra. Olha só, o que diz Mateus 5, 21 e 22. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Não matarás o que é? Fogo negro. É o que está escrito. Agora ele vai revelar o fogo branco, o que os nossos olhos não viram. Mas eu vos digo que todo aquele que odiar algum irmão sem motivo estará sujeito ao julgamento. Ele trouxe o fogo branco. Ou seja, é dito que se alguém matar, vai ser réu do juízo. Aí Yeshua, Jesus, vai mostrar o que está escrito no fogo branco. Mas eu, porém, vos digo, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, e você não quer resolver, você não quer perdoar, você não quer fazer as pazes, você cometeu um assassinato espiritualmente. Quando ele fala isso, a multidão fica, que palavras são essas? Ele vem trazer o fogo branco, ele dá uma palhinha sobre o que é o fogo branco, e no mundo vindouro, onde a morte não existirá, o que nós temos da Torá, da instrução de Deus, será novamente reconfigurado, porque no mundo vindouro não haverá o quê? Morte, tristeza, dor, não haverá nada disso. Vai ser uma Torá mais elevada do fogo branco. O fogo branco vai estar revelado para nós. E olha só, então ele, sendo a própria palavra, é ele que consegue revelar o que nós não conseguimos enxergar.
Ele vai citar mais coisas. O que está escrito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar de maneira indecente, você já adulterou. É o fogo branco. Ele cita o fogo preto que está escrito e cita o fogo branco que só ele enxerga e revelou para os homens naquele dia e chegou até os nossos dias. Olha, meus irmãos, a grandeza da palavra de Deus, a grandeza dos ensinamentos da palavra viva de Deus, que é o Messias, que é Yeshua, que é Jesus. E João, o apóstolo João, que era o apóstolo mais que estava perto do Messias, ele entendeu esse conceito. E na primeira carta dele, primeira carta de João 3,15 e outras partes, ele vai falar sobre isso. João 3,15 fala o seguinte: quem odeia o seu irmão é um assassino. E você sabe que nenhum assassino permanece com a vida eterna. Se alguém disser, amo a Deus e odeia o irmão, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então voltou para a união. Vocês entenderam por que a Shekhinah não se aproxima quando não há união? Quando há desavença? Quando há ódio, rancor? Quando há facções, divisões? Porque há assassinato espiritual, há transgressão espiritual, e a Shekhinah não vem. Mas quando todos estão unidos, por mais que tenham acontecido problemas, se perdoem, façam as pazes e se tornem um novamente, errado, para que a Shekhinah possa se manifestar. E assim estaremos cumprindo o chamado pela tradição judaica, o fogo branco, os ensinamentos do Messias que nós não nos enxergamos nas Escrituras, mas que estão ali e que Ele revela para nós. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós aprendemos esses ensinamentos profundos, ensinamentos milenares, que já falavam do Messias antes dele nascer. E quando ele chega, exatamente como foi falado, é cumprido na vida dele. É por isso que muitos acreditaram que ele era o Messias. Veja, cada milagre que ele faz, cada parábola que ele conta, tudo isso é para provar que ele é o Messias. Numa certa feita, meus irmãos, Yeshua vai curar um cego. O que ele faz? Cospe na terra, faz um lodo, passa nos olhos, pede para que aquele homem vá, se lave num tanque chamado tanque de Siloé, ou em hebraico Shiló. Aquele homem se lava, volta, e ele volta a enxergar. Por que Yeshua vai fazer toda essa ginástica para fazer uma cura de um cego? Ele não pode dizer, seja curado, para provar que ele é o Messias. Porque nos escritos judaicos, antes de Yeshua, dizia que quando o Messias viesse, ele seria tão santo e tão elevado que até a sua saliva curaria a cegueira das nações. Aleluia. Quando Yeshua faz essa cura, aqueles que conheciam esses escritos disseram, ele só pode ser o Messias. Ele não está brincando com lodo, ele não está fazendo feitiçaria, mas ele está dizendo, eu sou o Messias. E muitos creram, muitos acreditaram nele. A revelação da palavra no Monte Sinai, que se transformou em letras, mas há 2000 anos atrás, tomou forma, se tornou carne e sangue, e como diz João, e habitou entre nós. Deus Emanuel, Deus conosco, o Eterno enviou o seu Filho, para que pudesse estar mais perto ainda da humanidade, mais perto de nós, e todos os ensinamentos de Yeshua chegam até os nossos dias, para que nós possamos aprender, para que possamos ser pessoas diferentes, pessoas em que podemos amar verdadeiramente os nossos irmãos, que podemos realmente praticar aquilo que o Messias falou, e assim nós estamos cumprindo, a Escritura. Quando Paulo cita que a letra mata, mas o Espírito dá vida, ele está falando exatamente disso, que a letra, se nós ficarmos só na letra, ele não está desmerecendo a letra, só que ele está dizendo que, se nós conhecemos o fogo branco,
as letras que estão escritas na palavra de Deus terão muito mais sentido ainda. Porque se está escrito não matarás, mas nós conhecemos o segredo que eu não posso nem odiar o meu irmão, porque eu estaria matando ele espiritualmente, então eu seria mais elevado. Então a Torá sairia da letra, a palavra de Deus sairia da letra e teria vida. É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer que o Antigo Testamento não funciona mais, ou passou, ou deixou de valer. Ao contrário, ele está exaltando, assim como Yeshua exaltou. Uma das primeiras palavras de Jesus é: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. E muito mais do que isso, eu vim cumprir, ensinar e mostrar os segredos do reino dos céus. Louvado seja Deus. Amém. Então, meus irmãos, já estamos encerrando. Então, a palavra de Deus já estava antes da criação. Ela se reconfigura para vir a esse mundo caído, lá no Monte Sinai. Quando nasce Yeshua, a palavra se torna um homem. A palavra se torna viva. Os ensinamentos ocultos da palavra de Deus começam a ter vida, começam a ser explanados por Jesus. E no mundo vindouro, também, a palavra de Deus será usada para recriar novos céus e nova terra. Então, Yeshua disse: tudo será cumprido, né? Até que a terra e os céus se passem, tudo será cumprido. Quando tudo será cumprido, meus irmãos, está falando de propósitos. Quando tudo será cumprido, novos céus e nova terra serão formados. E uma nova palavra de Deus será revelada para nós. Uma maneira que hoje nós não conseguimos suportar, mas naquele dia suportaremos pelas misericórdias do Eterno. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos. Techuvá é isso, meus irmãos. É voltar aos caminhos antigos. É se debruçar na palavra de Deus. É, principalmente, como diz João, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso Criador e o nosso próximo. João diz: se nós amamos a Deus, dissemos que amamos a Deus e não amamos o próximo, nós estamos mentindo. Marcos capítulo 12, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Olha o que Yeshua diz. Marcos 12, depois você marca lá em casa. Marcos 12, 28 diz assim: um dos mestres da lei chegou a Yeshua. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhe houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: mestre, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Verso 29. E Jesus disse: o mais importante de todos os mandamentos é este: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, Echad. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu poder e de toda a tua força. E o segundo maior mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes dois. Só para encerrar, meus irmãos, conto uma história que uma pessoa que não era do povo de Israel resolveu estudar em uma das escolas muito famosas, chamada na época Escola de Shammai. Escola de Shammai era uma das duas escolas mais famosas que ensinava a palavra de Deus, as tradições, todos os mandamentos, enfim, era uma verdadeira faculdade. E chegou alguém estrangeiro e disse:
Eu quero que tu me ensine toda a Torá, toda a palavra de Deus, enquanto eu conseguir ficar num pé só. E aquele líder daquela escola de Shammai pegou uma vara e bateu naquele homem e disse: saia daqui. Você quer que eu te ensine a Torá, a palavra de Deus, em poucos minutos, enquanto você fica num pé só? Eu estudo a vida inteira e não sei, estou sempre estudando. E ele sai ali daquela escola e vai para uma outra escola, uma escola que era mais maleável, uma escola que pregava mais o amor, pregava mais a compaixão, não era tão dura. E ele chega para o representante daquela escola e faz a mesma pergunta: você pode me ensinar toda a palavra de Deus enquanto eu conseguir ficar num pé só? E aquele líder daquela escola, chamado Hillel, disse: posso sim. Eu vou fazer o resumo de toda a palavra de Deus. O resumo é esse: ame a Deus de todo o teu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. O resto é comentário. Essas são as mesmas palavras que Yeshua falou. Então, meus irmãos, é gostoso estudar a Bíblia? É gostoso se aprofundar? Mas se nós não nos atentarmos nesses dois mandamentos, esses dois mandamentos estão juntos: amar a Deus e amar ao próximo. Se eu tenho algum problema com algum desses dois mandamentos, eu vou ter grandes problemas na minha vida. Eu posso até estudar a palavra de Deus, mas eu serei somente um acadêmico, serei um vaso vazio, sem uma água, sem a essência, serei somente uma casca, não terei uma essência dentro. Então, o que Yeshua fala, o que a palavra de Deus fala, o que Deus nos ensina é: a nossa comunhão atrai os céus, a nossa comunhão, o errade, se tornando um, nós atraímos o céu, e a presença de Deus se manifesta em nosso meio. Feche seus olhos. Eterno nosso Deus, te damos graças por essa jornada, Senhor, de estudos da Tua Palavra, Senhor. Estudos, Senhor, que nos enche o coração de alegria, de ânimo, Senhor, que renova a nossa fé. Eterno, te agradecemos porque a Tua Palavra é um verdadeiro milagre, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, resistiu a todos os tempos, a todos os reinos, Senhor. Tentaram destruir a Tua Palavra, tentaram queimar a Tua Palavra, tentaram, Senhor, calar os Teus servos, Senhor, durante os milênios, durante os séculos, Senhor. Mas a Tua Palavra persiste até os dias de hoje, Senhor. Eterno, que possamos ser como crianças pequenas, ser humildes como crianças pequenas, querendo sempre aprender de Ti, Senhor. E que possamos amar a Ti de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. E que possamos, Senhor, aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Para que possamos realmente cumprir toda a Tua palavra. Eterno, abençoa o Teu povo que aqui está. Abençoa, Senhor, os filhos de Abraão. Abençoa, Senhor, os que estão aqui, que estão, Senhor, nessa terra com um propósito, que estão, Senhor, nesse mundo para, Senhor, fazer parte de um plano maior que todos nós, um plano de redimir o Teu povo, um plano de Tu, Senhor, se manifestar, se revelar aos Teus filhos, para que eles possam ver a grandeza da Tua palavra, a grandeza que Tu és, Senhor. Eterno, abençoa cada um, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Yeshua, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer o chamar Israel. Vocês já decoraram?